Ei, boa noite a todos. Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 66 do livro Caminho, Verdade e Vida. E o título do capítulo é Como Pedes. Então, antes de iniciar, só lembrando que hoje é a nossa última palestra das quartas-feiras desse ano. A gente vai ter agora um pequeno intervalo. E as atividades das quartas-feiras vão retomar dia 18 de janeiro. Também, sempre lembrando que nós somos uma organização sem fins lucrativos, então tem várias maneiras que você pode ajudar o Centro do Chico Xavier, e qualquer dúvida também é só entrar em contato conosco pelas redes sociais. Então, para iniciar essa noite, eu convido a todos para iniciar nosso estudo com uma oração. Então, eu gostaria que todos fechassem os olhos agora, sentar confortável em seus lugares, começar a conectar o pensamento a Deus, a pedir a proteção dos nossos guias que aqui nos acompanham. E vamos acalmando a nossa mente, mentalizando boas energias para o nosso encontro de hoje. Gostaria de agradecer a toda a equipe espiritual que guia o nosso centro, por todas as atividades desse ano, por todos os estudos, todas as palestras, todo o conteúdo que a gente conseguiu estudar, e que possamos continuar nesse caminho no próximo ano, evoluindo sempre, inspirando todos ao nosso redor também. Também gostaria de pedir a proteção e inspiração para que o nosso estudo de hoje seja repleto de ensinamentos que nos levem a um caminho melhor e onde aprenderemos mais sobre as suas leis, o seu amor e a sua infinita bondade. Que assim seja. Então, eu vou começar lendo o capítulo para vocês. Um capítulo super interessante que fala sobre a oração. Tem muita mensagem por trás das entrelinhas aqui. Então, o título é Como Pedes? Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. É uma frase de Jesus que está em João, capítulo 16, versículo 24. Em muitos recantos, encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados, porque a morte lhes roubou um ente querido, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar, em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração, é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir, em nome de Jesus, é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa. É entregar-se-lhe de coração, para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime, encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. É um texto
bem forte, com muitas mensagens. Eu vou começar comentando sobre o versículo, porque já que tem muita informação para a gente conversar, que ele fala, né? Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então, o ponto-chave aqui de todo esse capítulo é como pedir em meu nome, em nome do Cristo, em nome de Jesus. O que ele quer dizer sobre isso? O que ele quer falar com a questão pediste em meu nome? Ele quer saber qual que é a essência desse meu pedido, qual que é a substância desse meu pedido. Ou seja, quais as intenções que eu estou usando quando eu estou orando. É interessante que na minha última palestra que eu dei, tudo era sobre a questão da substância. A substância que eu estou usando nas minhas ações, na minha evolução. E aqui, de novo, Emmanuel fala disso, dessa substância. Qual é a intenção que eu estou colocando nesse meu pedido, né? Como é que é a minha postura quando eu estou orando? Qual é o meu comportamento frente ao meu pedido a Deus? Eu tenho uma posição de imposição, onde eu centro o pedido em mim, essa questão de egocentrismo. Eu falo, peço, mas eu não tenho a sensibilidade de ouvir ou de esperar e receber a resposta. Ou eu já estou numa posição onde eu me gravito ao redor de Deus. Eu mais ouço do que eu falo. Eu não peço tanto. Eu espero a resposta de algo por eu saber que tudo está sob controle e que em algum momento eu vou ter essa resposta. Então, é o como acolher e o como ter essa resiliência de escutar e não só pedir, não só falar. Eu escutei umas 4 palestras, assim, estudando esse capítulo, e todas elas falaram sobre esse exemplo, comparando com essa parábola de Jesus, que é a parábola do fariseu e do publicano, que são 2 posturas muito distintas, de 2 corações que foram ao templo orar. Ela é uma parábola bem curtinha, então eu vou lê-la para vocês. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E aí ele segue. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E aí na parábola, Jesus termina falando: eu digo que este homem, que é o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, realmente tem tudo a ver com esse recado que o Emmanuel está querendo nos passar nesse capítulo, que é como pedir, qual é a ação, qual é o meu comportamento, qual é a minha postura frente a isso. E aí, eu separei algumas mensagens principais, tem realmente muita coisa, mas eu separei por blocos, assim, por assuntos parecidos. Então, ele começa o texto falando disso, né, de criaturas desencantadas da oração. Aí ele fala: não prometeu Jesus a resposta dos céus que pedissem no meu nome, no seu nome?
E aí, o que que seria, né? Por que que essas pessoas, por que que ele cita que essas pessoas estão desencantadas ou desanimadas da oração? De repente, porque não estão recebendo as respostas que desejariam? Como ele citou lá, eu estou nesse egocentrismo, eu quero que seja feita a minha vontade, ou é porque estão pedindo segundo os seus interesses e não em nome de Jesus? E aí fica claro o que todos nós já sabemos, que o Jesus ele não vai atender aos nossos caprichos, não vai atender, não vai oferecer ou responder exatamente o que queremos, mas sim o que a gente precisa nessa encarnação para evoluir, ou para ter o despertar, para sair de um patamar onde eu estava para um patamar melhor. Nas entrelinhas, toda essa questão de tentar sair desse egocentrismo, nos mostrando abertos, então, a receber a verdade e a vontade de Jesus. Então, quantas vezes que a gente passa por algumas situações que a gente acaba não entendendo no momento, e depois de muito tempo, acontece, vem a inspiração, vem a resposta que a gente quer, positiva ou negativa, e dependendo do grau que a gente está de evolução, a gente consegue entender o porquê que aquilo aconteceu, né? Essa questão dessa segunda frase, não prometeu Jesus a resposta dos céus que pedissem em meu nome? Tem tanta questão assim, por exemplo, eu pedi tanto por um emprego novo, com mais status, mas será que realmente eu precisava disso? Eu já tenho um emprego, eu estou estável no meu emprego, mas eu queria tanto aquela posição porque ela tem um status melhor. E uma coisa muito importante, assim, que todas as pessoas que eu estudei falaram, não é errado a gente querer coisas melhores. A questão é como pedir isso e como isso vai influenciar no bem comum e não só para mim. Então, ele citou muito, assim, essa questão de as pessoas que querem muita questão material, ok, então eu vou ter essa posição melhor, eu vou ter muito dinheiro, muito mais dinheiro. Eu vou conseguir gerar mais emprego? Eu vou conseguir ajudar pessoas que estavam abaixo de mim também a subir? Eu vou conseguir ter mais oportunidades para as outras pessoas? Então, essa é a diferença, não é simplesmente pedir por aquela situação melhor, mas sim qual é, de novo, voltar à substância, à intenção desse meu pedido, né? O que é muito comum, talvez todo mundo que já não esteja num grau de evolução tão alto já passou, é a questão de pedir pela saúde de algum ente querido, de algum amigo, e no fim essa pessoa acabou desencarnando. E aí, de novo, ele volta com essa questão da criatura que se desencantou da oração, que se revolta, que pensa que Jesus não está escutando, que não está olhando para ele. E se a gente realmente entendesse que os planos de Jesus são perfeitos, que vai acontecer o que é melhor para aquela pessoa, para aquela situação, a gente ficaria mais em paz conosco mesmo, né? Então é isso que ele fala. Quantos pedidos nossos, no fundo, estão as vaidades do mundo? Que é realmente isso. Talvez aquela pessoa que estava doente, que estava sofrendo muito com aquela doença, se não tivesse desencarnado, talvez ele poderia passar por mais sofrimentos, ou de sequela da doença, ou alguma provação da vida que estava previsto para ele. E talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu, ele já desencarnar para ele poder ter um novo projeto reencarnatório. Então, essa é a diferença, é avaliar essa nossa prece minuciosamente e com muita sinceridade. Uma das coisas bem interessantes que eu aprendi
com esse capítulo é essa questão de a gente não tem como nos enganar. A gente até pode enganar os outros, falando da nossa sinceridade, da nossa vontade, de como a gente ora, de como a gente participa, como a Ana falou antes. Eu tenho a carteirinha do centro, eu vou na igreja todo domingo. Mas se a gente parar sozinhos, no nosso canto, e olhar para dentro, será que realmente a nossa oração está sendo sincera e pedindo em nome de Jesus, e não só com os meus interesses? E aí o Arthur Valladares, ele até deu alguns exemplos de a diferença de oração, em alguns sentidos. E uma delas ele falou assim, Senhor, fazei a sua vontade com o ente querido, se for melhor para ele o desencarne, que se faça a sua vontade. Então, assim, eu não estou pedindo para que ele não desencarne, eu estou pedindo, mas que se faça a sua vontade de acordo com o planejamento que tem. Um outro exemplo. Senhor, estou planejando seguir este caminho aqui, esse emprego, essa posição, ou comprar alguma coisa. Mas se não for o melhor para mim, que seja feita a sua vontade. Então, me orienta, me mostra, me corrija, me traga alguma inspiração. Então, de novo, ele falou muito assim que não é errado aspirar, não é errado a gente ficar triste se o nosso ente querido morreu. Mas aceitar que tudo está acontecendo para o nosso melhor. E mudar esse jeito que a gente conversa com Jesus, né? E aqui também é muito interessante essa parte do texto, que fala reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração, é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mais para frente ele fala, aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, entregar-se de coração para que nos seja concedido o necessário. Também, linkando com o que a gente acabou de estudar, né? Essa questão do reclamar, de estar um patamar vibratório baixo. Ele só atrapalha a nossa relação com Jesus, porque, como a Ana falou antes, cada vez que a gente reclama, cada vez que a gente está vibrando, a gente está se aproximando de espíritos com esse mesmo nível vibratório, a gente está relembrando o problema e isso fica marcado na nossa consciência, no nosso perispírito, e isso pode vir em outras encarnações. E talvez por isso é que a gente acaba tendo alguns traumas que pode ter de outras encarnações e não de agora, né? Então, ao invés de reclamar, é como ele citou naquele exemplo, me orienta, me mostra, solicitar ajuda para a solução de algum problema. E também é muito importante que a gente só vai encontrar o gozo completo, a alegria mais profunda, quando aprendermos a renunciar a nós mesmos, sair desse egocentrismo, não exigir tanto, não querer tanto a nossa felicidade sem pensar nos outros, né? Tem uma frase de Jesus que cita que quem quiser guardar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser perder a sua vida por amor ao Evangelho, encontrá-la-á. Que é isso, não é abrir mão das suas coisas, não é não desejar coisas boas, não é não ostentar, não é... Mas sim sair desse egocentrismo e saber como pedir não só para si, mas pelos outros também. E aí ele finaliza como ele começou. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade das suas rogativas. Então, aqui o Emmanuel, de novo, nos orientando a observar nossas preces.
Qual é a substância, qual é o comportamento, qual é a intenção que eu estou colocando. De novo, uma coisa que a gente fala muito, assim, não adianta fazer uma prece maravilhosa, que parece um poema, com palavras lindas, se no fundo, quando a gente para sozinho com nós mesmos, não é realmente aquilo que está acontecendo. Que, de novo, como foi falado antes, enganar os outros é muito fácil. Mas se a gente parar e fazer autocrítica, a gente vai saber se está fazendo isso de coração pelos outros ou é só palavra jogada da boca para fora, né? Para os desanimados, de novo, olhar para dentro de si, não se enganar e fazer aquela análise minuciosa das suas orações, né? Em nome do que estamos pedindo? Qual é a minha postura? Como que eu estou me colocando frente a esse meu pedido? Eu estou aberto a mais escutar do que falar, a receber do que pedir, ou ainda não estou nesse patamar? Então, essa é uma das questões mais importantes. E deixa eu ver como a gente está de tempo. Acho que vai dar. Porque pensando nesse fechamento do texto, de como observar nossas preces, de não ser palavras jogadas pela boca, às vezes tem muito isso, né, de a gente sai rezando assim, Pai Nosso que está no céu, e sai falando rápido e acaba não entendendo, assim como a gente faz aqui nos textos de Emmanuel, entendendo pelas entrelinhas o que está acontecendo. Então, como aqui a gente está falando muito da prece, da oração, eu achei interessante passar com vocês, linha por linha, o que significa a oração que Jesus nos ensinou, né? Que é a mais importante, que é o Pai Nosso. Que eu achei muito interessante também nas reflexões que eu li. Que tem tudo a ver com esse capítulo. Então ele começa, Pai Nosso que estais no céu. Então ele já começa dizendo que o Pai é nosso, não é meu. Então, sair desse egocentrismo. E o estais no céu não é uma posição geográfica. Não é essa coisa bonitinha azul que tem em cima da gente, né? É que ele está acima de nós na questão espiritual, de evolução mesmo da alma. E aí ele continua, santificado seja o vosso nome. Então, o reconhecimento do poder de Deus e ter essa gratidão por tudo que ele criou e nos ensinou. Venha a vós o vosso reino. É aceitar dentro de nós a nossa fé. É ter certeza que isso está vindo da alma realmente, e não da boca para fora. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus é a nossa plenitude. E é nosso dever procurar por ela aqui na terra, enquanto encarnados. Não simplesmente, não, essa pendência eu vou deixar para a próxima encarnação, né? A gente tem que fazer as coisas aqui. Então, tentando exercer tudo como se estivéssemos num patamar espiritual, como ele. E aí, seguindo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí fala que o pão, ele é uma analogia à questão material, porque é necessário para o nosso corpo, para alimentar a matéria. Mas que o alimento da alma é essa questão do autoconhecimento, desse despertar para o crescimento espiritual. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Então, exatamente, perdoai as nossas ofensas, assim como. Então, na mesma medida que a gente perdoa, a gente será perdoado. Então, por exemplo, se temos dificuldade de perdoar, também não seremos perdoados. O perdão, ele é a tolerância e o amor verdadeiro. E não nos deixe cair em tentação, não nos deixes cair em tentação e livrai-nos de todo o mal.
Então, as tentações, elas estão todo dia, por toda parte, né? Talvez a convivência com uma pessoa difícil, dentro da nossa casa, ou amigos, ou no trabalho, algum estímulo a vícios, que pode ser algum amigo, ou até algum espírito desencarnado, que a gente está sintonizado pela mesma vibração. Então, a tentação tem em toda parte, né? Nós somos colocados à prova o tempo todo, e temos que fazer a nossa parte para não cair nessas tentações. E aí, o fazer a nossa parte é isso, é ter a fé e executar a fé. Frequentar lugares de boas energias, não ficar só falando coisas ruins, não ficar reclamando, evitar situações que podem nos causar algum desequilíbrio, ter essa questão da oração muito clara, e não só por mim e pelos meus, mas talvez por aquele amigo que me desautorizou, por algum inimigo, por alguém que nos causou alguma tristeza. Então, chegar nesse patamar para que a gente se livre desse todo o mal. E o amém, que é uma palavra de origem hebraica, que significa certamente, ou seja, confiar na oração. E nós espíritas, normalmente, a gente fala o assim seja, que é o mesmo significado do amém. Que seja assim, eu estou confiante nisso que eu estou falando, né? Então, o significado por trás do Pai Nosso tem muito a ver com esse capítulo de hoje, né? Então, como mensagem final do capítulo, é que a gente possa nos conhecer pelas nossas preces, pelo que a gente tem feito. Qual que é a intenção que eu estou usando? De novo, qual é a substância? Fazer essa autoavaliação. Eu estou pedindo adequadamente, ser muito sincero comigo mesmo, acreditar em Deus e pedir em nome de Deus, né? Então, resumindo tudo que foi falado, é aceitar essa vontade de Deus, ter a resiliência, a resignação, que tudo, de alguma maneira, tem o seu objetivo útil, seja um despertar para essa questão religiosa, da religiosidade, seja o crescimento, seja o autoconhecimento, e principalmente, assim, ver além do óbvio, além das aparências, além do mundo material. E pedir por todos, não só pelos meus ou para os meus. Bom, então, essas eram as mensagens que eu gostaria de passar para vocês. Vou ligar uma musiquinha aqui. E para a gente encerrar, então, a gente vai fazer o nosso passe virtual. E eu gostaria de iniciar, então, fazendo a oração do Pai Nosso e depois uma mensagem para o nosso passe. Então, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Então, eu vou pedindo com muita alegria aos nossos mentores e amigos espirituais as bênçãos e as luzes neste momento tão especial. Chico Xavier, equipe de Emmanuel e dos mentores espirituais que acompanham este grupo,
Agradecemos a sua bênção e a sua boa energia, recebidas por todos que ouviram este estudo. Neste momento, acalma nossos corações, nos enche de esperança e nos dê a certeza que estamos no caminho certo, o caminho do bem e do amor. Sabemos que através da nossa aceitação, fé, disciplina e seguindo as vossas leis, estaremos no caminho certo. Que recebamos agora as dádivas do passe espiritual, que nos dá ainda mais força. Que os bons espíritos magnetizem a nossa água, colocando nela o remédio espiritual que cada um de nós precisa. Que recebamos uma chuva de luz vinda do mais alto dos céus, com seu amor infinito e incondicional. Que derrame em cada um aqui presente o brilho de sua luz. E que sua energia se expanda também sobre todos os membros da nossa família, a nossa casa, nossa cidade e sobre cada habitante do nosso planeta. Que essa luz abrace a todos. Que sigamos em paz. Que assim seja. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, Thaís. Linda palestra.